Hoje em dia, as pessoas já não se impressionam tão facilmente com o simples milagre da engenharia. Arranha-céus, mega-barragens e pontes gigantes com quilômetros de extensão já se tornaram parte da paisagem. Se há algo que ainda consegue nos emocionar de verdade, é no máximo a viagem ao espaço. Mas, por enquanto, o turismo espacial continua sendo um privilégio reservado a um pequeno grupo de bilionários. Olá, pessoal! Ainda é cedo para bocejar de tédio. Talvez ainda existam aqui na Terra maravilhas incríveis que qualquer pessoa pode experimentar. Que tal uma estrada passando por baixo do fundo do mar? Enquanto acima da sua cabeça navios balançam nas águas frias do Canal da Mancha, que liga o Oceano Atlântico ao Mar do Norte. E você está tranquilamente sentado em um trem que avança em alta velocidade por um túnel gigantesco, escavado a mais de 50 metros abaixo do leito marinho. É difícil imaginar alguém que não sinta adrenalina subir numa situação dessas. Afinal, você está no Eurotúnel, que liga a França ao Reino Unido. Uma obra monumental escolhida pela Sociedade Americana de Engenheiros Civis como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Pessoal, bem-vindos ao nosso canal Pipa. Prazer, eu sou o Deluca. E agora vamos conhecer em detalhes esse verdadeiro milagre da engenharia moderna. A história do projeto. A ideia de construir um túnel ligando o Reino Unido, uma nação insular, à França continental, já existia desde o fim do século XVIII. Afinal, seria até estranho se ninguém tivesse pensado em unir os dois países por um meio mais confiável do que as rotas marítimas, tão dependentes do clima imprevisível. É claro que esse tipo de projeto também tinha o seu lado obscuro, tanto que chegou a receber um nome próprio: a ameaça do túnel. No Reino Unido havia um temor bastante compreensível de que o túnel pudesse servir como uma rota para uma invasão inimiga. Só que esse inimigo em potencial mudava conforme a época. No início, a preocupação era com a França. Depois da derrota francesa em 1871, a Alemanha passou a ser vista como a principal candidata invasora. E após 1945, esse papel acabou sendo atribuído aos russos. Por isso, não é nenhuma surpresa que o próprio projeto realmente sério do túnel tenha surgido justamente na França. Em 1802, a proposta foi apresentada pelo engenheiro francês Albert Mathieu Favier. O plano previa circulação de carruagens, iluminação com lampiões a óleo e ventilação por meio de dutos que emergiriam acima da superfície do mar. Hoje isso parece até engraçado, mas na época, o próprio Napoleão Bonaparte apoiava esse projeto. Mesmo assim, o lado britânico não aprovou a proposta. O receio de que o túnel pudesse se transformar em uma rota de invasão era simplesmente grande demais. Enquanto isso, a Revolução Industrial já estava em pleno andamento, e em 1856, outro francês, Aimé Tomé de Gamond, apresentou um novo projeto, dessa vez prevendo uma ferrovia em vez de carruagens. A partir daí, a ideia de construir um túnel ferroviário atravessando o Canal da Mancha nunca mais deixou de ser discutida. Em 1922, as escavações chegaram até começar nas proximidades de Folkestone, no Reino Unido. Mas depois de avançarem apenas 128 metros, as obras foram interrompidas mais uma vez. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o projeto do túnel do Canal da Mancha ganhou um novo impulso pela segunda, ou melhor, pela terceira vez. Finalmente, os estudos começaram de fato. Em 1986, foi oficialmente apresentado um projeto prevendo a construção de 2 túneis ferroviários principais e um túnel de serviço entre eles. E, finalmente, em 12 de fevereiro de 1986, os governos da França e do Reino Unido assinaram um acordo para a construção do túnel ferroviário submarino Eurotúnel, também conhecido como Túnel do Canal da Mancha, que foi oficialmente ratificado em 1987. A construção. A construção propriamente dita do túnel começou em 1988. Para os engenheiros da época, aquilo representava um desafio gigantesco. Embora muita gente se refira à obra simplesmente como Eurotúnel, na realidade ela é um enorme sistema composto por 3 túneis principais e diversas instalações auxiliares. A estrutura principal é formada por 2 túneis ferroviários com cerca de 7,6 metros de diâmetro e um túnel de serviço com aproximadamente 4,8 metros de diâmetro.
Todos eles eram interligados por passagens de conexão a cada poucas centenas de metros. O comprimento total do túnel de Calais, na França, até Folkestone, no Reino Unido, chega a 50,45 quilômetros. Desse total, cerca de 37,9 quilômetros passam diretamente sob o leito do mar. Na extensão total, o túnel do Canal da Mancha é o terceiro maior túnel ferroviário do mundo, atrás do túnel Seikan, no Japão, com 53,8 quilômetros, e do túnel de base de Gotthard, na Suíça, com 57 quilômetros. Ou seja, esses dois túneis são de 3 a 7 quilômetros mais longos que o Eurotúnel. Mas em distância percorrida sob o fundo do mar, o Eurotúnel continua sendo o maior do mundo, com aproximadamente 37,9 quilômetros. No início da construção, o maior obstáculo era a enorme complexidade da estrutura geológica sob o leito marinho. Era preciso encontrar uma camada espessa de rocha que fosse impermeável, resistente e, ao mesmo tempo, escavável pelas tuneladoras. À primeira vista, parecia impossível existir uma formação geológica capaz de reunir todas essas características contraditórias, mas a natureza e o trabalho dos geólogos tornaram isso possível. A camada escolhida para a escavação foi uma rocha sedimentar compacta chamada marga, formada por uma mistura de calcário e argila, localizada em média cerca de 50 metros abaixo do fundo do mar. Essa marga possuía uma estrutura extremamente sólida e apresentava pouquíssimas fissuras. Além disso, ela mantinha sua estabilidade sem ser dura a ponto de impedir que os discos de corte das tuneladoras a escavassem com eficiência. Aliás, esses discos eram fabricados com aço especial de alta resistência e continham pastilhas de carboneto de tungstênio, um dos materiais industriais mais duros que existem. Na segunda etapa da construção, ou seja, durante a escavação propriamente dita, o maior desafio foi fabricar e montar no local as gigantescas tuneladoras projetadas especialmente para o Eurotúnel. Ao todo, foram utilizadas 11 TBMs, 6 do lado britânico e 5 do lado francês. As máquinas, equipadas com escudos de corte de aproximadamente 8,8 metros de diâmetro, escavaram os túneis ferroviários principais, enquanto as de cerca de 5,5 metros foram usadas no túnel de serviço. Eram verdadeiros monstros subterrâneos, com cerca de 200 metros de comprimento e mais de 1.000 toneladas de peso. Só a montagem dessas máquinas já era um enorme desafio para os engenheiros. Eram tão gigantescas que a simples troca dos cortadores centrais da cabeça de corte parecia uma grande reforma naval. Para fazer a manutenção da cabeça de corte, os trabalhadores estavam no seu interior como se estivessem entrando no porão de um navio ou em uma oficina industrial. O funcionamento dessas máquinas gigantes pode ser dividido em várias etapas. Primeiro, uma enorme cabeça de corte metálica equipada com cortadores girava na parte frontal da máquina, triturando a marga. Em seguida, poderosos cilindros hidráulicos empurravam a máquina alguns centímetros para frente. A marga escavada era transportada continuamente até a parte traseira da máquina. No lado britânico, ela era retirada em vagonetes, no lado francês, por correias transportadoras. Logo atrás do escudo de corte, os segmentos pré-moldados de concreto que formavam o revestimento do túnel eram montados automaticamente. Esses segmentos eram fabricados para se ajustar ao máximo possível ao diâmetro escavado, e ao espaço anular restante era preenchido com uma argamassa especial. Assim que um novo anel de revestimento ficava pronto, os cilindros hidráulicos passavam a usá-lo como apoio para avançar novamente. Vale destacar que as principais TBMs foram projetadas especificamente para escavar essa camada de marga. Como a camada de marga sob o Canal da Mancha tinha em média entre 25 e 40 metros de espessura, chegando a 50 metros em alguns pontos, era relativamente fácil permanecer dentro dela durante toda a escavação. O túnel foi escavado mais próximo da parte inferior dessa camada de marga, onde havia menos fissuras, as tensões no maciço rochoso eram mais estáveis e o risco de infiltração de água era menor. No túnel do Canal da Mancha, as TBMs superaram todas as expectativas. A velocidade média de escavação era de 150 a 250 metros por semana no lado britânico e de cerca de 110 metros no lado francês. Essa diferença se explica tanto pelas diferenças no projeto das TBMs quanto pelas condições mais difíceis de escavação no lado francês. E havia um problema que atormentou os engenheiros durante toda a obra: a precisão do posicionamento.
Lembram da história do engenheiro responsável pelas medições durante a construção do túnel de Gotthard, nos Alpes, no século XIX? Naquela época, túneis de 10 a 15 quilômetros eram construídos sem GPS, sem laser e, claro, sem computadores. Os topógrafos trabalhavam praticamente apenas com o teodolito, um instrumento de medição de ângulos. Um erro de apenas alguns segundos de arco podia fazer com que os túneis escavados dos dois lados da montanha se desencontrassem por vários metros. Segundo essa história, o engenheiro acreditou que havia cometido um erro de medição e, tomado pelo desespero, tirou a própria vida. Agora imagine um túnel de 50 quilômetros onde nem mesmo o GPS pode ser utilizado. Debaixo do fundo do mar, nem uma bússola comum era confiável o suficiente. Se os túneis escavados pelos lados francês e britânico passassem um pelo outro com apenas alguns metros de diferença, já dá para imaginar o tamanho do desastre, né? Por isso, a rota de escavação do Eurotúnel exigia mais do que extrema atenção. Ela precisava ser monitorada literalmente por milhares de olhos. Para a navegação foi utilizado um sistema laser controlado por um software desconhecido especialmente para essas tuneladoras. Mesmo assim, embora o programa fosse capaz de detectar os menores desvios do eixo de escavação, a preocupação era tão grande que decidiram confirmar tudo também com levantamentos topográficos tradicionais feitos com o uso de teodolitos. Todo esse esforço valeu a pena. Quando os dois túneis finalmente se encontraram sob o Canal da Mancha, o erro foi de apenas 35,8 centímetros na horizontal e 5,8 centímetros na vertical. Esse encontro histórico aconteceu em 1º de dezembro de 1990, a 40 metros abaixo do fundo do mar. Os últimos metros foram escavados manualmente por trabalhadores franceses e britânicos usando picaretas e pás, como antigamente. Até esse momento, o lado britânico já havia escavado 84 quilômetros distribuídos entre os 3 túneis principais, enquanto o lado francês havia concluído 69 quilômetros. No total, foram escavados 153 quilômetros de túneis. Mesmo assim, só cerca de 3 anos e meio depois daquele emocionante encontro dos operários sob o mar, em 6 de maio de 1994, o Eurotúnel foi oficialmente inaugurado. A cerimônia de inauguração contou com a presença da rainha Elizabeth II e do presidente francês François Mitterrand. A construção do Eurotúnel levou 7 anos e mobilizou cerca de 13 mil trabalhadores e engenheiros. A estimativa inicial de custos ficou muito abaixo do valor real da obra. Nos anos 1980, o orçamento oficial variava entre 4,65 e 5,5 bilhões de libras, mas em 1994, o custo real já havia alcançado entre 9 e 9,5 bilhões de libras, praticamente o dobro. Corrigido pela inflação para os valores atuais, isso equivale a aproximadamente 26 a 32 bilhões de euros. Assim, quando foi concluída em 1994, o túnel do Canal da Mancha tornou-se um dos projetos de engenharia mais caros de sua época. Mesmo hoje, o custo dessa obra continua sendo impressionante. É dinheiro suficiente para construir 2 porta-aviões modernos de grande porte. A operação do túnel. Atualmente, vários tipos de trens de passageiros e de carga circulam por esse túnel. Entre os trens de passageiros, os mais conhecidos são os trens de alta velocidade da Eurostar. Eles ligam Londres a Paris, Bruxelas e outras cidades da Europa. Graças ao Eurotúnel, a viagem entre Paris e Londres passou a levar apenas 2 horas e 15 minutos. Em terra, os trens da Eurostar atingem velocidades de 300 km por hora ou até mais, mas dentro do túnel, a velocidade é limitada a 150 ou 160 km por hora. Essa redução é feita por motivos de segurança. Afinal, quando um trem atravessa um túnel estreito em alta velocidade, ele literalmente empurra uma enorme massa de ar à sua frente. Como consequência, surgem grandes diferenças de pressão e fortes correntes de ar dentro do túnel, aumentando o esforço sobre o trem e sobre a própria estrutura. Mesmo assim, nessa velocidade, a travessia do túnel leva apenas de 25 a 35 minutos, um tempo bastante curto para cruzar o Canal da Mancha. Pelo túnel também circulam trens shuttle que transportam carros de passeio e caminhões. E o melhor é que os motoristas dos carros nem precisam sair do veículo. Basta entrar no vagão ferroviário e permanecer sentado dentro do próprio carro durante toda a travessia do Canal da Mancha.
Todo o processo de embarque leva menos de 8 minutos. O custo para transportar um carro de passeio com seus ocupantes até o outro lado do Canal da Mancha varia conforme a época do ano, mas normalmente fica entre 80 e 250 euros por trajeto. A tarifa normal de um trem de passageiros entre Paris e Londres custa, em geral, entre 100 e 250 euros. Mas quem reserva com antecedência pode conseguir passagens por apenas 50 ou 60 euros. Há também trens exclusivos para caminhões de grande porte. Nesse caso, os motoristas viajam em um vagão de passageiros enquanto seus caminhões atravessam o túnel. E, naturalmente, também circulam sob o Canal da Mancha trens convencionais de carga transportando os mais diversos tipos de mercadorias. Ainda assim, por mais grandioso que seja o túnel do Canal da Mancha, é preciso ter bastante imaginação para sentir que se está em um lugar realmente especial. Afinal, embora você esteja atravessando um túnel escavado sob o fundo do mar, pela janela não se vê nem uma ponte monumental, nem uma paisagem submarina fascinante, mas apenas escuridão. Pois é, infelizmente o interior do Eurotúnel não é tão espetacular quanto a imaginação faz parecer. Na prática, ele não passa de um enorme tubo formado por milhares de segmentos de concreto armado. Além disso, por questões de segurança, praticamente todo o túnel utiliza trilhos soldados contínuos, sem juntas, de modo que quase não há vibração, dando a sensação de que o trem está parado e não viajando a 160 km por hora. É claro que o Eurotúnel conta com um sistema de segurança extremamente rigoroso. Para isso, o túnel possui sofisticados e caros sistemas de ventilação e combate a incêndios, enquanto o túnel de serviço é utilizado tanto para manutenção quanto como rota de evacuação em caso de emergência. Se ocorrer um incêndio ou qualquer outra situação de emergência, os passageiros podem chegar rapidamente até ele pelas passagens de conexão. Felizmente, em mais de 30 anos de operação, esse tipo de ocorrência foi extremamente raro e pode ser contado nos dedos de uma mão. E nenhuma delas resultou em vítimas fatais. Entre 2025 e 2026, a Getlink, empresa responsável pela operação do Eurotúnel, iniciou a implantação de um novo sistema de sinalização chamado ERTMS. Esse moderno sistema digital de controle ferroviário tem como objetivo aumentar ainda mais a segurança do transporte ferroviário. Ao mesmo tempo, o fluxo de passageiros e cargas pelo túnel do Canal da Mancha continua entre os maiores da Europa. Em 2025, mais de 2,23 milhões de carros de passeio e mais de 1,16 milhão de caminhões foram transportados pelo Eurotúnel. Além disso, mais de 11 milhões de passageiros cruzaram o Canal da Mancha utilizando os trens de alta velocidade da Eurostar. Mesmo diante das oscilações econômicas e da forte concorrência do transporte marítimo e aéreo, esse túnel continua desempenhando um papel fundamental como um dos principais corredores de transporte e logística entre o Reino Unido e o continente europeu. Observando tudo isso, podemos afirmar que o túnel do Canal da Mancha é uma das infraestruturas de transporte mais complexas da história da humanidade. Ele provou que a engenharia moderna é capaz de superar barreiras que durante séculos pareciam impossíveis de vencer. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. E muito obrigado por assistir até o final. Um forte abraço e até a próxima!